prosseguindo no estudo de História da Igreja. Estamos na página 95. Estamos falando sobre o desenvolvimento do pentecostalismo no mundo e agora vamos falar do nascimento das Assembleias de Deus. O comentário diz, 1910 da era cristã, né? No dia 19 de novembro de 1910, chegaram os missionários de uma igreja anabatista na Suécia, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. Bom, eu coloquei aí o texto do Emílio Conde, ok, como texto histórico para nós analisarmos, em que ele diz: enquanto o avivamento conquistava terreno e dominava a vida religiosa de Chicago, fatos de alta importância envolveram dois jovens suecos residentes nos Estados Unidos, que em breve teriam suas vidas inteiramente ligadas à história das Assembleias de Deus no Brasil. Na cidade de South Bend, no estado de Indiana, que dista cerca de 100 quilômetros de Chicago, morava um pastor batista que se chamava Gunnar Wingren. Atraído pelos acontecimentos do avivamento de Chicago, o jovem originário da Suécia foi a essa cidade a fim de saber o que realmente estava acontecendo ali. Diante da demonstração do poder divino, ele creu e foi batizado com o Espírito Santo. Pouco depois, Gunnar Wingren participou de uma convenção de igrejas batistas em Chicago e essas igrejas aceitaram o movimento pentecostal. Ali ele conheceu outro jovem sueco que se chamava Daniel Berg. Esse jovem também fora batizado com o Espírito Santo. Após uma ampla troca de informações, experiências e ideias, Daniel Berg e Gunnar Wingren descobriram que Deus os estava guiando numa mesma direção. Isto é, o Senhor desejava enviá-los com a mensagem do Evangelho a terras distantes. Mas nenhum dos dois sabia exatamente para onde seriam enviados. Algum tempo depois, Daniel Berg foi visitar o pastor Wingren em South Bend. Durante aquela visita, quando participava de uma reunião de oração, o Senhor lhes falou através de uma mensagem profética que eles deveriam partir para pregar o Evangelho e as bênçãos do avivamento pentecostal. Ou seja, ele está comentando também sobre esse momento em que alguém teria usado o dom de profecia, ok, para falar, direcionar eles sobre onde eles deveriam pregar, ok? E vai dar até o nome do lugar, ok? Então prossegue, ó, o lugar tinha sido mencionado na profecia, Pará. E é interessante essa história, irmãos, porque diz que ninguém conhecia, eles não conheciam o estado do Pará no Brasil, e na revelação a pessoa falou que eles deveriam ir para um local chamado Pará. O comentário prossegue. Nenhum dos presentes conhecia aquela localidade. Após a oração, os dois jovens foram a uma biblioteca à procura de um mapa que lhes indicasse onde o Pará estava localizado. Foi quando descobriram que se tratava de um estado do norte do Brasil. Aqueles dois jovens missionários suecos sentiam arder em seus corações o entusiasmo e o zelo pela causa de Cristo. Eram tochas acesas, eram tochas daquela mesma fogueira que começara a arder em Chicago. A chama divina foi confirmada quando eles se reuniram para orar nesse sentido, não uma vez, mas durante 3 dias seguidos. Ou seja, eu destaquei, é bom vocês lerem esse livro completo, né? É uma história das Assembleias de Deus no Brasil. Então eu destaquei esse momento em que ele descreve que eles receberam então essa revelação. Os irmãos receberam e contaram para eles. O comentário prossegue. Os dois missionários receberam doação de um comerciante cristão de Nova York e partiram para o Brasil. Olha, então, o livro História das Assembleias de Deus no Brasil prossegue. No dia 5 de novembro de 1910, a bordo do navio Clement, os missionários deixaram a frígida Nova York com destino à cálida Belém do Pará.
As atividades missionárias dos nossos irmãos se iniciaram ali mesmo, a bordo do navio, entre tripulantes e passageiros, ou seja, já vieram pregando o evangelho. Eles distribuíram folhetos e evangelhos, falaram a palavra de Deus e testificaram a todos. Claro está que nem todos receberam a mensagem, porém os missionários tiveram o privilégio de ver um dos tripulantes aceitar a Cristo, o qual depois foi batizado nas águas e manteria mais tarde correspondência com os missionários. Era o primeiro fruto da missão dos 2 servos de Deus e mais uma prova de que o Senhor estava com os seus servos. Bom, esse testemunho é bonito, né? E essa então podemos considerar a primeira alma desses missionários que eles vão criar as Assembleias de Deus aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos vai ser fundada a Assembleia de Deus em 1914, ou seja, 4 anos depois. Essas igrejas elas não foram ligadas, não foram criadas juntas, elas não têm nenhuma ligação. Ok? A Assembleia de Deus nos Estados Unidos, ela é muito próximo de algumas doutrinas protestantes, então é só coincidência de nome, ok? É só coincidência de nome, mas as igrejas foram criadas completamente separadas. O comentário prossegue. Neste período, muitas igrejas se identificavam como batistas. Como eu disse para vocês, toda igreja que não batizava recém-nascido era uma igreja batista. Igrejas com doutrinas muito diferentes, mas todas se identificavam como batistas. Até os dias atuais, existem batistas que não sabem diferenciar entre os diversos tipos de igreja batista. Uma pausa aqui para explicar para vocês um ponto. Existem igrejas batistas que têm doutrinas muito diferentes, irmãos. Tanto que elas são as principais igrejas batistas no Brasil, elas são divididas em convenções, são convenções separadas. Aquela igreja batista que eu falei para vocês, que foi fundada em Santa Bárbara, eu contei a história dela para vocês, aquela igreja batista, ela foi fundada por um maçom, ela fundou algumas igrejas batistas, que são as igrejas batistas protestantes. A igreja batista da Lagoinha é uma delas. Tá bom? Mas existem também outras igrejas batistas. O que vai acontecer com Daniel Berg e Gunnar Wingre? Acabei de dizer para vocês, até hoje tem pessoas que não sabem diferenciar, porque são doutrinas da salvação diferentes, mas eles se consideram todos irmãos, mas a doutrina da salvação é diferente, ok? E agora eu vou dizer que Daniel Berg e Gunnar Wingre, como batistas, eles também cometeram o mesmo erro. Eles cometeram o mesmo erro. Por quê? Eles, quando chegam no Pará, a princípio eles ficam em uma pensão, pagando lá, parece que $5, né, naquela pensão. Só que avisaram, né, o pastor batista lá, que tinha uns batistas na cidade pregando. Eles foram lá para a igreja batista morar no porão. Aí eles aceitaram o convite do pastor batista, pagando um valor menor do que eles pagavam na pensão, tá bom? Só que a história comprova que esse pastor era maçom. E então, por isso, eles acusam a Assembleia de Deus de ter sido ajudada pela maçonaria. Presta atenção nisso que eu estou falando para vocês. Se você pesquisar na internet, vocês vão encontrar alguns falando o seguinte: a maçonaria também ajudou as Assembleias de Deus, né? O Daniel Berg e o Gunnar Wingre foram beneficiados pela maçonaria, só que eles não explicam como. Daniel Berg e Gunnar Wingre foram convidados a morar num porão, né, e pagar um valor menor do que eles pagavam na pensão, ok? E ali nessa igreja, o que vai acontecer? Vai acabar ocorrendo um movimento pentecostal ali, que é o que eu vou contar para vocês agora. O comentário prossegue. Daniel Berg e Gunnar Wingre não sabiam fazer essa diferenciação, pois foram levados para uma igreja batista pastoreada por Raimundo Nobre, que era maçom. Então, se você pesquisar a história desse pastor,
E isso é usado até, nós temos que colocar aqui até para defender esses dois missionários. Eles vieram com dinheiro de oferta. Foi um comerciante que falou, olha, eu vou dar ajuda a vocês porque eu ouvi Deus falando. Então deu essa oferta. Eles vieram para o Brasil aqui para trabalhar, sobreviver. Okay? Não é como, por exemplo, o primeiro missionário que chegou lá em Santa Bárbara, que veio com a maçonaria, ele chegou a construir logo 2 templos. Um templo da Igreja Batista Protestante e um templo maçônico na mesma rua. Bom, e esses homens vêm com dificuldade, com o dinheiro que um irmão ofertou para eles virem aqui no Brasil trabalhar, aprender a língua e pregar o Evangelho. Então o comentário prossegue. Como os missionários ficaram nas dependências dessa igreja, alguns historiadores começaram a afirmar que eles foram beneficiados pela maçonaria, mas isto não é verdade. Eles vieram com recursos financeiros reduzidos, enquanto os missionários maçons, né, que vinham com esses vinham com o bolso cheio de dinheiro. Daniel Berg e Gunnar Wing não sabia que o pastor Raimundo Nobre era maçom. Talvez eles não soubessem nem o que é isso. Tem pessoas até hoje que não sabem nem o que é a maçonaria, porque a maçonaria ela fica oferecendo dinheiro para ajudar as pessoas, oferecendo para ajudar as igrejas. Mas a intenção é outra, a intenção é corromper a igreja de Deus. Porque lembre-se, a maçonaria, ela exige até que a pessoa, para se filiar, ela tem que acreditar em Deus. Você pode ter o seu Deus, mas a partir do momento que entra na maçonaria, tem que adorar uma divindade diferente lá, a divindade da maçonaria. Então isso não é para cristão, né? Ok? E, então Daniel Berg e Gunnar Wing, a história deixa claro que eles não foram beneficiados pela maçonaria. Bom, aí veja o que vai acontecer. Então eles estão nessa igreja, né? No dia 2 de junho de 1911, ainda na página 97, que nós estamos lendo, no dia 2 de junho de 1911, a irmã Celina de Albuquerque recebeu o batismo no Espírito Santo. Os missionários são criticados por terem realizado esse culto pentecostal na ausência do pastor Raimundo, que era aquele maçom, né? Então, eles reclamam até hoje, por exemplo. Até os batistas gerais, eles reclamam, poxa, o Gunnar Wingre, ele fez o culto, ele iniciou o pentecostalismo quando o pastor tinha saído. Bom, eu respondi, aquele amigo, né, cristão, eu respondi para ele, olha, você tem que concordar o seguinte, a manifestação do Espírito Santo, o batismo, não é decisão do Gunnar Wingre, é decisão do Espírito Santo. E hoje está provado que aquele homem era um maçom. Então a saída dele, né, foi o momento ideal realmente para o Espírito Santo se manifestar naquele local. Tá bom? Então isso não é decisão do Gunnar Wingre nem do Daniel Berg. Isso é a decisão do Espírito Santo. Então é o que eu vou contar para vocês agora, né? Então, na ausência do pastor, o pastor não estava, teve um culto e a irmã foi batizada no Espírito Santo. O comentário prossegue. Mas devemos atentar para o fato de os missionários não decidirem o momento da manifestação dos dons do Espírito Santo. Os acusadores deveriam reclamar de o Espírito Santo ter escolhido o momento de ausência do pastor. Mas, por outro lado, faz sentido o Espírito Santo ter se manifestado no momento que o maçom havia se afastado. Porque quem conhece a religião da maçonaria não quer ligação com ela. O comentário prossegue. A irmã Celina, que dirigia uma classe de escola bíblica dominical, foi imediatamente impedida de exercer o seu trabalho. Apesar da maioria de membros da congregação ter se posicionado a favor do pentecostalismo, o pastor Raimundo propôs e a minoria decidiu por excluir aqueles que aprovaram o pentecostalismo. Olha, isso é até uma ilegalidade, né? Porque sendo a Igreja Batista um sistema congregacionalista, quem decide é a maioria, é a congregação. Mas isso não tem problema também, né? Vamos dizer,
Nós vimos que outras igrejas, o primeiro exemplo foi a Igreja de Deus. Lá em 1860 ela estava se dividindo, uma igreja batista se dividindo, porque uma parte aceitava o pentecostalismo. Tá bom? Pois bem, então Emílio Conde também ele dá o nome das pessoas que participaram dessa reunião. Então isso é importante como um documento para a história. Tá bom? Estamos estudando a história da igreja, vamos ver se é um documento para a história. O comentário diz: para conhecimento da posteridade, registramos aqui os nomes dos que arbitrariamente foram excluídos daquela igreja batista por haverem recebido a fé apostólica do batismo com o Espírito Santo. Celina e seu marido Henrique de Albuquerque, Maria Nazaré, José Plácido, Piedade e Prazeres da Costa, estas respectivamente esposa e filha daquele. Manuel Maria Rodrigues e esposa, Jerusa Rodrigues. Emília Dias Rodrigues, Manuel Dias Rodrigues, João Domingues, Joaquim Silva, Bem-vindo Silva, Teresa Silva de Jesus e Isabel Silva, respectivamente esposa e filhos. José Batista de Carvalho e esposa, Maria José de Carvalho, Antônio Mendes Garcia. Dessa lista, 17 eram membros e os outros menores de idade. Então, interessante, ele dá a lista aqui dessas primeiras pessoas. Então, infelizmente, teve esse problema, mas é um problema também, como eu estou mostrando na história para vocês. Vocês sabem que tem algumas igrejas, as igrejas protestantes, elas são ligadas à maçonaria. Quem organizou o primeiro estatuto da maçonaria, eu mostrei para vocês, foram 3 pastores presbiterianos. E essa igreja batista, que é protestante, também é ligada à maçonaria. E Daniel Berg e Gunnar Wingre, sem saberem disso, acabaram chegando naquela igreja, mas hoje a história comprova, aquele pastor, ele era maçom. E aí, natural ele não aceitar o pentecostalismo. Então as igrejas ali se dividiram, tá bom? Alguns membros acabaram saindo. Ou seja, eles não começaram o trabalho do zero, porque eles não conseguiram abrir uma loja. Estavam realmente na igreja batista e ele não sabia o que era aquela igreja batista protestante, né? Como eu disse, até hoje os batistas não sabem diferenciar. Eu falo o seguinte: o batista geral, que ele tem a doutrina igual da Assembleia de Deus, ele só não é pentecostal. Esse é cristão. Mas o batista protestante, que prega o calvinismo, tá bom? Esses não são cristãos. E eles adotaram o pentecostalismo espírita, que nós veremos mais à frente. É um pentecostalismo ligado à parapsicologia. É só coisa ruim, tá bom? Bom, o comentário prossegue. No dia 18 de junho de 1911, Daniel Berg, Gunnar Wingre e os 17 irmãos se reuniram na rua Siqueira Mender, em Belém, e fundaram a Missão da Fé Apostólica, que mais tarde se chamará Assembleia de Deus. Então essa seria a data oficial assim, de nascimento da igreja. Como eu disse para vocês, lá nos Estados Unidos, a Assembleia de Deus ainda nem nasceu, tá bom? Mas aqui é que nasce, então, as Assembleias de Deus, que nesse momento é chamada Missão da Fé Apostólica. Bom, eu coloquei um trecho aí também do historiador Emílio Conde para nós podermos analisar. Ele diz: no ano de 1911, a história repetiu-se na cidade de Belém. Alguns ingênuos dispuseram-se a combater o movimento pentecostal em seu nascedouro. Para alcançarem esse intento, não escolhiam os meios: calúnia, intriga, delação e até agressão física. Tudo era válido. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Até aquela igreja batista, que ficou chateada pelo que aconteceu, realmente não foi bom, né? Mas Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles não tinham a visão que nós temos hoje das separações denominacionais. Para ele, todas as igrejas batistas eram cristãs. Ele aceitou ficar lá e, como ele acreditava no pentecostalismo, pregou o pentecostalismo. Mas como o outro pastor era um maçom,
ele não aceitava o pentecostalismo. O comentário prossegue. Tudo era usado contra a igreja que acabava de iniciar suas atividades. Desculpa, eu não falei. Aquele pastor ele fez um folheto difamando os pentecostais e mandou para todas as igrejas batistas do Brasil. Então, fosse ela batista enviado pela maçonaria ou batista geral, né? O comentário prossegue. Chegaram inclusive a levar aos jornais a denúncia de que os pentecostais eram uma seita perigosa, tendo como prática o exorcismo. Enfim, alarmaram a população. Se vocês lerem, eu recomendo a vocês lerem o diário de Daniel Berg e Gunnar Ring, não dá para colocar tudo aqui, mas eles descrevem como a quantidade de problemas que eles tiveram pregando, principalmente no Pará. Ok? O comentário prossegue. Recebendo o violento artigo contra a Assembleia de Deus, a Folha do Norte, antes de o publicar, enviou um repórter disfarçado para averiguar o que realmente acontecia nos cultos pentecostais. O repórter, para causar sensação, endossou os termos do artigo, que mentia contra a igreja, né? Cujo único objetivo era desmoralizar o trabalho do Senhor. A matéria, todavia, acabou por atrair numerosas pessoas para os cultos da nova igreja. Não poderia haver propaganda melhor. As pessoas começaram a se sentir curiosas, vendo as pessoas que iam e que gostavam, as pessoas começaram a se aproximar. A intenção de difamar, na verdade, divulgou o pentecostalismo, né? Até os folhetos que aquele pastor maçom mandou pelo Brasil difamando eles, acabou também divulgando o pentecostalismo. O comentário prossegue. Por fim, o citado repórter resolveu agir com imparcialidade, ou seja, se arrependeu, como se requer de todo profissional de imprensa. E assim estão suas reais impressões acerca dos cultos promovidos pela Assembleia de Deus. Ou seja, ele diz, né, o que na verdade ele viu. Nunca vi uma reunião tão cheia de fé, fervor, sinceridade e alegria entre os crentes. Ou seja, agora, de uma forma sincera, ele descreve, né, como um culto espiritual, como algo abençoado, ok? Essa confissão repercutiu como dinamite entre as denominações históricas. Daí em diante, todos queriam ver o que estava acontecendo. Iam, viam, ficavam e confessavam que Deus realmente estava operando entre os pentecostais. Então, ou seja, as calúnias que eles fizeram, elas, na verdade, não funcionaram. Continuando ainda na página 99, Emílio Conde nos diz: vendo que a calúnia não surtira os efeitos esperados, o adversário resolveu usar outra arma, a violência. De repente, as casas onde os irmãos se reuniam passaram a ser apedrejadas, e estes, embora não molestassem a ninguém e fossem cidadãos exemplares, começaram a ser gratuitamente insultados. Mas nada conseguia deter o item do movimento pentecostal. Irmãos, eram igrejas normalmente no interior. O meu pai, ele me levava em algumas igrejas dessa. Meu pai tinha um sítio aqui na região de Itaburaí, ali no local chamado Manilha. Eu era criança, ia para a igreja com ele, aquela igreja no interior, e às vezes nós estávamos lá na igreja e chovia pedra nos telhados, né? Então eram coisas desse tipo, e até armas eles vão pegar contra os pregadores, né? O comentário prossegue. A perseguição continuou até que Deus enviou um grande sinal para os incrédulos. Veja o que Emílio Conde conta. Para convencer corações tão incrédulos e empedernidos que tornou-se pedra, né? Corações insensíveis,
e confirmar a obra em um meio tão hostil, o Senhor começou a manifestar seu poder perante os olhares atônitos dos descrentes. Certa noite, em um culto realizado na Vila Coroa, apareceu um endemoniado que se retorcia com tanta violência que ninguém o podia conter. Os descrentes que lá estavam tentaram imobilizá-lo, porém não conseguiram. Em dado momento, a irmã Josina Galvão começou a profetizar e, cheia do poder de Deus, dirigiu-se para onde estava o endemoniado. Apontando o dedo na direção do processo, ela ordenou em nome de Jesus que o demônio se retirasse. Para admiração geral, o homem ficou de cócoras, imobilizado, completamente dominado pelo poder de Deus. Todos viram algo que, como um raio, saiu pela janela e desapareceu. Os incrédulos que a tudo assistiram reconheceram que de fato Deus estava no meio daquele povo. E ele prossegue: nenhuma denominação evangélica experimentou um crescimento tão rápido e tão grande como as Assembleias de Deus. Nos 4 primeiros anos, 1911 a 1914, houve 384 batismos nas águas. No final da primeira década, a nova denominação estava estabelecida em 7 estados da região norte, Pará e Amazonas, e nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Na década de 20, os assembleianos ocuparam os demais estados do norte e nordeste e começaram um trabalho nas regiões sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Em 33 anos de história, de 1911 a 1944, já estavam instalados em todos os estados da federação. Na ocasião da 8ª Conferência Nacional das Assembleias de Deus, realizada em São Paulo em 1947, o Brasil já era contado como o 3º país em número de crentes pentecostais em todo o mundo, com 100 mil fiéis batizados. Eu estudei com um desses missionários, irmãos, o missionário Lourenço Ouso, que era diretor do seminário que eu estudei. Nesse período, foi em 1938, ele veio para o Brasil, na década de 30, pregar o Evangelho. Depois eu vou contar até um pouco mais à frente a história dele. Então, esse aqui é o momento do nascimento das Assembleias de Deus, ok? E que, como eu disse para vocês, eu aconselho que vocês leiam o livro do Diário de Daniel Berg, do Narving, que ele vai contar ainda mais detalhes para vocês.